Sim. Pessoal, já são 8h20 e acabou que nós esquecemos de fazer a gravação da aula, mas vamos continuar aqui. E aí, qualquer dúvida a gente pode tirar na próxima aula, caso vocês precisem, tá? Então, em relação à imunidade adaptativa, nós temos que ela tem algumas características de definição. E essa característica ela está relacionada com o reconhecimento, a especificidade, a diversidade e a memória. Como assim? Em relação ao conhecimento. Conhecimento está muito relacionado com a especificidade. Na memória adaptativa, eu vou tomar, por exemplo, a vacina contra um agressor específico, né? E aí vem a especificidade, e esse reconhecimento vai ser, de fato, específico também. Né? É como a gente estava falando, eu não tenho, por exemplo, como ter essa especificidade em relação à memória inata ou à memória natural. Memória natural, independente de qualquer tipo de inflamação, de infecção, ela vai tentar combater, só que ela não vai ser eficaz. Não vai ser eficaz porque ela é uma memória superficial. Né? A memória natural é uma memória de primeiro combate, ela é imediata. Quando eu falo de uma imunidade adaptativa, eu estou falando da imunidade que reconhece, né, de reconhecimento específica, porque ela vai especificamente em uma patologia, na rubéola, no sarampo, na catapora, então ela é específica. Então ela reconhece aquele tipo de agressor que está no organismo. Diversidade, por quê? Porque ela está essa memória adaptativa, ela vai ter um ataque, por exemplo, a diversas patologias, porém, cada um com seu anticorpo antígeno. Por exemplo, por que diversidade? Por exemplo, eu vou ter um reconhecimento e uma especificidade em relação à rubéola, ter um conhecimento e uma especificidade em relação ao sarampo. Então, essa diversidade em relação à diversidade de patologias, né? Ela está relacionada dessa forma. E ela cria uma memória em relação a esse reconhecimento, a essa especificidade e essa diversidade, é uma memória própria dela. O que nós falamos, por exemplo, de memória de células B e células T de memória, lá no início da aula que não está sendo gravada, é uma memória, mas é uma memória superficial. É uma memória que diz que tem inflamação, vou tentar combater, vai perder. Só que essa memória da imunidade adaptativa é a memória certa, é a memória específica. Se você contrair, por exemplo, está havendo um surto, sei lá, de catapora, né? Digamos, e eu sou imunizado em relação a essa patologia específica, eu já vou ter uma memória sobre essa patologia específica. Então, provavelmente eu não vou ser contaminado. E se eu vier a ser contaminado, dependendo da cepa da patologia, vai ser algo mais brando, mais tranquilo, né? Não tão agressivo, porque existe por isso que memória em relação à especificidade na imunidade adaptativa. Temos que lembrar que ela não é específica. Qualquer tipo de inflamação é câncer, vai estar com o leucócito aumentado. Ele vai tentar combater, ele não vai conseguir, mas ele vai, porque ele é atrevido. Ele é imunidade imediata, independente de conseguir combater ou não, ele vai. Né? Na imunidade natural, ela vai se manifestar. Você vai ter febre, é de imunidade natural. Você vai ter dor, é de imunidade natural. Agora, quando a gente fala, por exemplo, numa memória específica, aí ela vai tentar combater especificamente uma patologia. Então, depende qual, né? Porque as manifestações de cada célula cancerígena, elas são distintas. A sua forma de proliferação são semelhantes, né? Ela começa a pegar as células adjacentes, mas a sua origem, ela tem as suas especificidades. A gente também já ouviu falar uma vez sobre a questão do HIV, que existia teste nesse sentido, mas até então, nada concreto. Então, os anticorpos duram toda a vida, exceção. E aí que eu queria falar, que eu tinha comentado com vocês, ó, tétano. Mesmo que a gente tome a vacina contra o tétano, essa sim tem um prazo de validade, 10 anos. Por quê? Está relacionado com a origem da enfermidade. Né? Então, eu vou manter a memória
imunológica adaptativa em relação ao tétano até 10 anos. A partir disso, essa memória ela é esquecida. Oi? Não, de A não. Em relação à resposta imune, nós temos que as células e moléculas distribuídas por todo o corpo participam da resposta imune, tanto na circulação quanto nos tecidos. Ou seja, mas estava quente mesmo aqui. Então, quando a gente fala, por exemplo, de resposta imune, células e moléculas distribuídas por todo o corpo participam da resposta imune, tanto na circulação quanto nos tecidos. Por quê? Porque em todo o órgão precisa desse sistema imunológico ativo. O sistema imunológico ele não vai estar, por exemplo, só no tecido X, só no tecido cardíaco, só no tecido sei lá, tecido esquelético. Então, vai estar todo o organismo em todo o corpo. E, quando a gente fala de circulação, a gente vai estar intrinsecamente falando de tecido, porque todo tecido ele deve ser vascularizado. No entanto, grupos de células imunocompetentes compõem tecidos especializados no sistema imunológico, que, por sua vez, são integrados como órgãos linfóides. Neles, os linfócitos são gerados, amadurecem e circulam. Lembra que nós falamos em relação à maduração da célula T? Onde é que essa célula T amadurece? Onde é que a célula T amadurece? No timo. Ela nasce onde? A célula T ela nasce na médula óssea e ela vai migrar para o timo. É como uma criança. Nasceu. Se viver criança o tempo todo, não vai ter condições de combater. Né? Combater, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, na tribo indígena. A criança não vai combater. Ela precisa crescer, amadurecer para combater, né? Para ir atrás da caça. Assim, a nossa célula de defesa, em relação à célula de defesa T, ela nasce na medula óssea, porém ela tem que ir lá para o timo para amadurecer, ficar adulta e aí está pronta para o combate. Professor, uma dúvida. Oi. Algumas pesquisas, estudos, falam que o timo desaparece na juventude. Em algumas pessoas, né? Não em todas. Aí a célula amadurece aonde? Não, então, as células T, ela é da própria imunidade natural, né? Então, a gente consegue adquirir essa imunidade desde a infância até a adolescência. E essa imunidade, com o tempo, ela se mantém no nosso organismo. O que a gente precisa apenas é mantê-la através de nutrição, nutrientes e vitaminas. Então, não é que a gente vai passar o tempo todo, por exemplo, amadurecendo células T lá no timo. Ela tem o seu tempo de vida e, nesse caso, a gente mantém-se uma imunidade adquirida. Por exemplo, você não vai, aos seus 40 anos, agora estou agora tendo imunidade natural. Não, a imunidade natural foi lá na infância. Então, por isso que quando o timo passa a não ter mais sua função, isso não quer dizer que as pessoas não vão ter mais defesa. Mantém sim, porque já existe intrinsecamente uma defesa imunológica. Hã? Quem perguntou foi a Gabi? Foi, professor. Obrigada. Agora, Gabi, eu não me recordo eu não me recordo se existe um órgão secundário responsável por essa maduração quando na ineficácia do timo. Confesso que não recordo. Se você tiver essa informação, você pode passar para a gente. Não tenho, não. Eu só fiquei sabendo mesmo que desaparecia, né? Na juventude. Isso. Então,
No entanto, grupos de células imunocompetentes compõem tecidos especializados, que chamam imunológico, que, por sua vez, são integrados como órgãos linfóides. Ah, tá, a gente já tinha falado sobre isso. Lembra os órgãos linfóides? A gente falou na aula passada. Um órgão linfóide. Quem lembra de um órgão linfóide? Os gânglios, né? Por isso que aparecem as nossas ínguas. Ah, tem uma íngua aqui na veia doendo. São órgãos linfóides. Em relação aos órgãos primários ou centrais, nós temos, por exemplo, a medula óssea e o timo. Né? As células T nascem onde, pessoal? Na medula óssea. Na medula óssea. E vai madurar onde? No timo. Os órgãos secundários ou periféricos, nós falamos que são órgãos capsulados e órgãos não capsulados. Por que órgãos capsulados? Porque eles têm um revestimento mesmo. Um revestimento específico, como se fosse uma cápsula. Então, nós temos o baço e os gânglios linfáticos. Vocês lembram a função do baço? Ele filtra o sangue também, né? O rim, tem essa função de filtrar o sangue. E os gânglios linfáticos por esses gânglios passam justamente as linfas, né? Vêm pelos os vasos linfáticos, e aí estão os gânglios, e é por isso que acontece muitas vezes as inflamações, porque essas substâncias inflamatórias estão circulando pela linfa, e que tem contato com o gânglio linfático, e automaticamente ele vai se inflamar e dizer, opa, aqui tem um problema de saúde. Né? Você está com infecção a nível inguinal, por exemplo. Né? E você, minha garganta doeu, apareceu aqui um gângliozinho. Isso aqui é gânglio linfático. Né? Ele está avisando, tem inflamação. E o líquido proteico da sua inflamação passou aqui por mim. Passou nos vasos linfáticos, que eu estou aqui nele, e aí, captei que aqui tem componente proteico de inflamação. E aí eu tô aparecendo aqui, tá doendo. Tá com inflamação a nível de garganta. Eu tenho dor. Ele não dói, né? Às vezes dói. Eu tenho um que ele não dói. Às vezes eu nem sinto. Não dói. Fazendo o quê? Eu nunca fiz isso, deveria ter feito também já. Em relação aos órgãos não capsulados, tecido linfático associado a mucosa. Um exemplo de mucosa. Lembra o que é a mucosa? A parte interna desses órgãos, mucosa labial, etc, etc. E então, terminou imunologia. Pessoal, alguma dúvida em relação à imunologia? Eu sei que é um conteúdo um pouco denso, só que aí vocês podem perguntar, não entendi isso aqui, ou enfim. Pessoal de casa. O senhor poderia dar as primeiras partes, né, que não ficaram gravadas. Vocês querem que eu volte para o slide 22? Bom, como vocês já viram e não foi gravado, eu vou voltar aqui, mas a gente passa um pouco mais rápido. Você faz um resumo básico. Vamos lá, rapidão. Beleza. Então, pessoal. Em relação às células T, nós falamos que as células T estão relacionadas com a imunidade natural, né? E essas células T, elas são responsáveis pelo primeiro combate, por avisar, e quando se fala de célula T, memória, por criar memória imunológica em relação à possível infecção que nós já tivemos. Célula B e célula T são as principais células em relação à resposta imunitária para avisar o organismo, a preparar o organismo de que existe uma infecção. E aí depois sai para o combate as demais células, como monócitos, como os neutrófilos, como macrófagos, etc. Então a célula T é o primeiro, célula B e célula T
são as primeiras células do combate. Aqui nós temos célula B e célula T de memória, né? Em relação à fagocitose, temos que lembrar que fagocitar é eliminação. Ingere o resto de inflamação e libera através da corrente sanguínea. Então, a principal célula no processo de fagocitação final são os macrófagos. Fagocitar é matar, é eliminar, e isso é uma função tanto dos monócitos como dos macrófagos e neutrófilos, né? Eles têm essa função de fagocitar, mas principalmente lá no final dessa inflamação, quem vai liberar o resto da batalha vai ser os macrófagos. Ele vai lá, come o resto que sobrou e joga fora através da sanguínea, né? Ele é como se fosse um suicídio, né? O papel dele é comer o que sobrou da infecção e eles mesmos morrem e saem na corrente sanguínea a célula morta com o resto das inflamações, das infecções. E lembrando que, quando a gente fala de fagocito ou fagocitar, a gente está falando em células de defesa. Células de defesa são os glóbulos brancos. Células de defesa, glóbulos brancos. E os glóbulos vermelhos são compostos de hemácias, etc., que são responsáveis por levar para o organismo oxigênio e nutrientes, né? Então, células vermelhas, nutrientes, oxigênio. Células brancas, que é igual a fagocitar, células de defesa, né? Faz parte da imunidade. Nós falamos rápido sobre a questão da imunidade adaptativa e inata, né? A especificidade é que a célula adaptativa ela é específica e a imunidade natural ou inata é a imunidade que a gente adquire desde a infância e a imunidade que ela vai tentar combater qualquer tipo de infecção, independente dela conseguir ou não. O primeiro combate é a imunidade inata. Nós falamos um pouco também sobre os glóbulos vermelhos, que são os que constituem o sangue e é responsável pelo processo de levar nutrientes e oxigênio a todo o sistema, todo o organismo. Enquanto os glóbulos brancos alimentam os nossos órgãos, nosso organismo, as células brancas são responsáveis pela memória, que é o que combate as infecções. Quando nós falamos de memória inata ou natural, que é a mesma coisa, né? Falamos que é a primeira linha de defesa, e quando essa linha de defesa falha, e ela vai falhar se nós tivermos um problema específico, apesar dela ir tentar combater, ela vai falhar, porque não é o papel dela específico. Quando ela falha, então aí começa a entrar em ação a defesa adaptativa. Ou seja, eu posso, por exemplo, ter vacinado contra o Covid-19, mas o fato de eu ter vacinado contra o Covid-19 não quer dizer que a minha imunidade natural ela não vai combater, ela vai tentar combater. Os meus macrófagos vão sair, os meus neutrófilos vão sair, os meus monócitos vão sair, só que eles não vão ser eficazes. Mesmo assim, eles vão, porque a função da imunidade natural é primeiro ataque. Ele vai, e quando ele não consegue, aí entra a memória imunitária adaptativa, que vai ser justamente o antídoto da vacina que nós tomamos. E então, nós falamos que a imunidade adaptativa são as reações específicas contra cada agente infeccioso, ou seja, infecção contra rubéola, infecção contra hepatite, imunidade adaptativa. Infecção contra herpes, imunidade natural. Porque eu não tenho vacina contra herpes. Eu tenho uma pomadinha que vai ajudar a minha imunidade a combater aquele agressor. Mas quando eu falo de patologia que eu tenho antídotos externos, aí eu falo de imunidade adaptativa. Quando eu não tenho, quando a minha própria imunidade ela que é responsável por cessar essa inflamação, eu falo de imunidade natural ou imunidade inata. Eu trouxe aqui um comparativo, na verdade, de imunidade natural ou inata e imunidade adaptativa. A gente disse que na imunidade natural ela não é específica, né? É inata ou constitutiva, ela constitui o próprio organismo. E quando nós falamos de imunidade adaptativa, nós falamos que ela é específica, ela vai combater uma patologia específica. Nós falamos também que a imunidade natural ou inata, ela é espontânea, ou seja, inflamou, vou correr para tentar combater, mesmo que eu não consiga, ela é espontânea.
Enquanto que a imunidade adaptativa, ela é memória, ela vai naquilo que ela tem capacidade. Se eu tomei vacina para o Covid, eu não vou tentar combater pneumonia. Eu só vou combater Covid. Ela tem memória específica daquela patologia. A outra diferença que nós falamos, que na imunidade inata natural, ela é imediata, né? Ela é imediata pelo fato de que nós tínhamos comentado na lâmina anterior. Ela é imediata porque não tem preocupação com a patologia A, B ou C. Inflamou, tem um corpo estranho, ela vai tentar combater, independente. Então, ela é imediata. Tem inflamação no organismo, vou tentar combater, mesmo que eu não consiga. Monócitos, neutrófilos, macrófagos vão ser a batalha. É imediato, é instantâneo. Já na imunidade adaptativa, ela é limitada, ou ela é autolimitada. Só, tá com pneumonia, você tomou o anticorpo Covid. Ele vai para a pneumonia? Não. Não estou sentindo aqui cepa de Covid no organismo. Então, a imunidade natural que aqui se vire ou que venha outro antígeno, outro anticorpo que vai combater a pneumonia, porque não é minha função. Então, ela é autolimitada. Quando eu falo de memória quase nula, na imunidade natural, é porque essa imunidade essa memória, a célula B, e se tem inflamação, vou lá. Tem inflamação, vou combater. Mas não distingue o tipo de inflamação. É qualquer tipo de inflamação, ela vai lá. Então, essa memória, ela é quase nula. É só saber que tem inflamação, eu vou lá. Mas eu não quero saber que tipo de inflamação. E quando eu falo que na imunidade adaptativa é inducible ou induzida, ou seja, é como, por exemplo, nós tínhamos falado em algumas células da memória natural, essa indução é assim. Eu tomei o anticorpo do Covid. O que é o anticorpo Covid? É o Covid inativado. Então, quando eu recebo, por exemplo, a agressão do Covid, ela vai ser induzida, eu estou com anticorpo contra o Covid, então esse vírus ele vai ser induzido a vir de encontro à célula imunitária. Essa célula foi a imunidade que eu adquiri com a vacina. Né? Então, por exemplo, eu estou com anticorpo do Covid no meu organismo. A partir do momento que eu sou contaminado com o Covid, eu estou com o organismo inativado do Covid porque eu tomei a vacina. Por exemplo, se eu sou infectado com Covid, as células do Covid vão vir junto esses anticorpos que tem no meu organismo, porque elas são chamadas, elas são atraídas. É como eu tinha falado, é como a formiga vai ser atraída para o açúcar. Então ela vai, e aí é onde ela é destruída. Por quê? Ela é atraída e diz, opa, ali tem mais células iguais a nós, vamos juntar-se a ela. Só que quando chegar lá, o que acontece? Ela é inativada. E aí começa a batalha de destruição desse vírus. Por isso que a gente fala que é induzido. Quando a gente fala de imunidade natural ou inata, que ela é pouco específica, a gente na verdade, quer dizer que ela é inespecífica. Esse termo pouco específico é porque alguma literatura traz como pouco. Mas, na verdade, ela ela é inespecífica, na verdade. Porque ela não traz distinção de patologia. Ela não tem especificidade. Já em relação à imunidade adaptativa, que a gente fala que é transferível, é porque ela é uma imunidade específica. Específica no sentido de que essa transferência vai relacionada justamente ao anticorpo e o antígeno que você recebeu. Então, existe um combate específico em relação a essa troca, essa transferência de antígeno e anticorpo. E aqui nós falamos rapidão sobre a questão das barreiras inespecíficas, que quando nós falamos de barreiras inespecíficas, nós estamos falando de memória natural. Pessoal, barreira inespecífica, memória natural, imunidade natural. Barreira específicas, memória imunológica adaptativa. Então, o que for inespecífico é natural. Por quê? Porque os nossos combatentes, essas células brancas, elas não vão distinguir que tipo de patologia. Se é inflamação específica de uma patologia A, da patologia B, ela é inespecífica. Qualquer tipo de inflamação, ela vai atrás. Então, quando a gente fala de barreiras inespecíficas, nós temos as barreiras primárias e as barreiras secundárias. E elas se dividem como pele, mucosa, secreção e flora microbiana, é porque são as barreiras primárias do nosso próprio organismo. A gente convive de forma tranquila, né? Sem problema nenhum. Quando a gente fala, por exemplo, de barreira secundária, a gente fala de reação inflamatória, fagocitose e sistema de complemento. Por quê? São as barreiras secundárias
que na falha da barreira primária, a secundária vai entrar em ação. Por exemplo, eu tenho uma mucosa. O meu intestino tem uma mucosa intestinal. Ali ele convive tranquilamente com algumas bactérias. É questão natural do organismo, beleza. Se nessa mucosa teve algum problema, teve alguma ruptura de vaso, por exemplo, ou eu estou com a minha imunidade baixa, e essas bactérias que são naturais do organismo se aproveitam da minha imunidade baixa, e ela vai querer agora sugar os meus nutrientes a nível intestinal, o que acontece? Eu estou falando de que a minha barreira primária era a mucosa, que era tranquila, e aí a barreira secundária seria a reação inflamatória. Ou seja, eu não tenho inflamação a nível intestinal. Você defeca normalmente, você está com diarreia. Quando você está com diarreia, você tem um fator inflamatório a nível intestinal. Então, minha barreira primária é aquilo que eu tenho de forma tranquila, sem problema nenhum. Eu sei que tem perigo ali, mas não existe problema nenhum. Minha imunidade está tranquila, eu tenho um perigo, porém, se eu manter essa imunidade como está, eu vou manter de forma tranquila. Isso. O que acontece? Quando você tem a sua pele, por exemplo, nós temos N bactérias na pele. Né? Tá tranquilo aqui? Beleza. Se tem uma ruptura de pele, você vai ter uma inflamação, porque esses micro-organismos vão adentrar a sua pele. O que acontece? Na primeira barreira, eu sei que aqui tem micro-organismos, mas até então eu estou tranquilo porque não vai causar nada. Eu sei que tem perigo aqui, mas se eu não romper, não vai causar nada. Né? Quando eu tenho já o processo de inflamatório, é porque eu já tenho uma agressão do que era natural e agora se torna prejudicial. Porque eu tive um descontrole homeostásico, né? O meu organismo não está mais em homeostase, não está mais em regular manutenção. Né? Houve um desequilíbrio. Então, essa barreira secundária, o que vai acontecer? Eu tenho uma pele, beleza, está intacta. A minha barreira secundária é, eita, a pele se rompeu. Ela, por alguma situação, a pele se rompeu, o que estava nela, que é natural, entrou no organismo. Eu preciso agora dar uma barreira secundária, porque a pele não vai conseguir se fechar. E essa barreira secundária vai ser o quê? Processo inflamatório. Vamos mandar agora os glóbulos brancos para ir para essa superfície que está sendo inflamada, e aí ele vai começar a combater, vai começar a criar o processo inflamatório. Vai começar aquele líquidozinho, que é uma proteína, né? É um processo inflamatório proteico, e aí com essa reação inflamatória quer dizer que, opa, tem doença e que os nossos glóbulos brancos já estão agindo nesse processo. Por que é que as células cancerígenas, elas morrem, não tem mais um processo inflamatório, ela necrosa e fica como se fosse uma pedra. Necrosou, acabou. Porque não existe mais processo inflamatório. Ninguém mais vai ali. Os glóbulos brancos eles só vão onde tem possibilidade de reverter o quadro. Se aquele tumor, se aquela célula cancerígena já está necrosado o tecido, nesse tecido ele não tem mais sangue circulando, ele não tem mais células mais células vivas, então células que não tem mais sentido. Então a gente fala de necrose porque você vai lá e consegue arrancar aquilo ali porque não existe mais combate contra aquela inflamação. Aquilo não tem mais inflamação, aquilo morreu. Então, todo o processo inflamatório quer dizer que o tecido pode ser regenerado e os glóbulos brancos vão tentar reverter o problema que está ocorrendo. A ruptura da pele, por exemplo. Tá? E então, a segunda barreira é a fase de fagocitose, que é justamente a eliminação, né, a briga de eu tentar combater os macrófagos, por exemplo, os neutrófilos, combater a infecção, tentar destruir aquele agente agressor e eliminar através do próprio organismo. Então, isso é uma forma de fagocitar, principalmente com monócitos, neutrófilos e macrófagos. Né? São as células que fagocitam, que capta, que destrói, que come e que elimina esse resto. O sistema complemento, como eu tenho falado, é mais em relação a uma imunologia mais aprofundada. E aí nós falamos sobre a questão de imunidade adaptativa, algumas características de definição, que a imunidade adaptativa ela é de reconhecimento, ela tem a sua especificidade, diversidade e memória. Né? Reconhecimento porque ela vai reconhecer a patologia específica para aquela vacina que você tomou. Se eu tomei gripe A, a vacina gripe A não vai combater a pneumonia, ela vai combater a gripe A. Ela é reconhecimento daquela patologia. E por isso que reconhecimento e especificidade, né, que estão juntos. Quando eu falo de diversidade, é porque a imunidade adaptativa ela é diversa em relação a
É cada imunidade adaptativa para cada tipo de patologia. Eu não vou tomar uma vacina para uma doença tal e ela vai servir para 3, 4, 5, né? Para aquela. Né? Então, ela é diversidade porque eu preciso de cada vacina para cada patologia. E quando eu falo de memória, é porque uma vez que eu tomei para aquela patologia, ela vai criar uma memória, uma imunidade imunológica de memória que, uma vez que eu voltar a ser reinfeccionado por aquela patologia, por aquele agente, eu posso, inclusive, ter sintomas, mas vai ser mais leve, porque eu já tenho uma preparação para aquele tipo de infecção. E aí nós falamos que os anticorpos que nós temos através de vacina, por exemplo, duram toda a vida, e a exceção é em relação ao tétano, devido à sua natureza, devido à natureza do agente agressor. Né? E aí o tétano precisamos tomar vacina a cada 10 anos. E aí nós falamos em relação à resposta imune, né? Essa resposta imune está muito relacionada à questão do processo inflamatório. A gente disse que as células e moléculas distribuídas por todo o corpo participam da resposta imune, tanto na circulação quanto nos tecidos. E é importante entender isso por quê? Porque todo e qualquer processo imunológico ele vai estar em todo o sistema. Eu não tenho um processo imunológico, por exemplo, só na circulação. Eu tenho um processo inflamatório também nos tecidos, porque os tecidos são irrigados pela circulação. Então, em todo o nosso corpo, nós temos moléculas e células de imunidade. E nós falamos que, no entanto, grupos de células imunocompetentes compõem tecidos especializados do sistema imunológico. Quando a gente fala de imunocompetentes, a gente vai ver um pouquinho sobre isso nas DSTs. Então, esses grupos de células imunocompetentes compõem tecidos especializados do sistema imunológico. Essas células imunocompetentes estão relacionadas justamente a patologias que faz com que essa imunidade caia. Né? Elas são, a gente fala que são patologias, não é o termo aproveitadoras, mas são patologias que se aproveitam, na verdade, da sua imunidade. Por exemplo, o HIV. HIV, como eu tinha falado antes, a gente não vai, o paciente não vai morrer do HIV. Ele vai morrer justamente, como a patologia ela é imunocompetente, que é imunodepressor, ela vai fazer com que o paciente tenha a sua imunidade baixa, e quando a imunidade baixa, ele pega outra patologia. E essa outra patologia vai fazer com que ele seja acometido de gravidade e venha a falecer. E nós falamos de forma rápida, nós falamos também anteriormente sobre os órgãos primários ou centrais. Primários, medula óssea, e por quê? Porque é nesses dois órgãos que começa a nossa imunidade natural, né? Na medula óssea, que a gente tem aí o nascimento das células T, e no timo ela vai lá para amadurecer, né? Ficar mais robusta e conseguir entrar na batalha. Lembrando que o nosso sangue também, ele nasce na medula óssea. Por isso que a pessoa fala, estou com anemia. O problema é na medula óssea. Ou você teve uma hemorragia, né? A gente pode ter anemia de várias formas. Seja uma deficiência na produção de glóbulos de ferro no sangue, seja a nível, por exemplo, do nutriente ferro, ou seja, por exemplo, por hemorragia. Né? Há mulheres que têm menstruação tão forte que ficam fracas. Né? Muitas vezes está relacionada ao quadro anêmico por questão da hemorragia. Né? Em relação aos órgãos secundários ou periféricos, nós dissemos que tem os capsulados e não os capsulados, e os capsulados estão relacionados pelo fato de que existe realmente uma cápsula, uma proteçãozinha. Né? E nós falamos que são os nós temos gânglios linfáticos. Né? Eu falei também que o baço, logo no início, antes de gravarmos, lembrando que nós estamos fazendo um repasso rapidão, que a gente esqueceu de gravar, a gente falou que o baço também é responsável pelo filtrado de sangue, e os gânglios linfáticos que estão os linfáticos com líquido inflamatórios passam pelos gânglios, o que leva o gânglio a perceber que existe uma inflamação. Né? E aí começa a aparecer o gânglio linfático e doer como uma reação da inflamação. E os não capsulados, nós falamos, são os tecidos linfáticos associados à mucosa. Né? Gânglio linfático é uma coisa e tecido linfático associado à mucosa é outra situação. Isso está relacionado, de fato, à parte mucoide, tecidos mucosos.
E aí, nós fechamos, Gabi, o pedido que você tinha feito, um repasse rápido para que a gente pudesse manter ela gravada como um todo. Pessoal de casa, alguma dúvida? Nós íamos começar hoje noções de fisiologia. Até estou pensando em começar a fisiologia logo. Pessoal de casa, tranquilo. A gente ia começar... Tranquilo. Fátima, começou, matou de novo, Fátima. Fátima. Fátima, hoje é sexta-feira, viu? Então, pessoal, a gente na próxima quarta-feira vai começar, né, nossa primeira apresentação. E aí, na quarta-feira, eu vou explicar ao pessoal do segundo grupo, do dia 11, como se vai dar a apresentação do dia 11. Tá? O professor, nós não temos barulho, não, viu? A coisa que fez. O dia é amanhã, viu, Érica? Deve ser. Eita, desculpa, pensei que era hoje. Tranquilo. Pessoal de casa, por favor, podem colocar o nome no chat. Boa noite e até quarta-feira. Quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite, professor. Até quarta, se Deus quiser, para todos. Boa noite, até quarta. Oi. Oi, Maurício. Recado. Amanhã.